Nós vimos aqui em algumas semanas anteriores que a força da justificação em Jesus, na pessoa de Jesus, era tão forte, a força da justiça de Deus em Jesus era tão forte que ele, ao contrário daquilo que a tradição preconizava, daquilo que a lei preconizava, se alguém impuro, e impuro nós ficamos sabendo aqui, que impuro no conceito da lei, não era alguém que estava com o problema do pecado, impuro era alguém que estava contaminado pela morte. Então se a pessoa tocou num cadáver, seja de ser humano ou de animal, se a pessoa participou de um sepultamento, se a pessoa tocou num enfermo, num leproso, ou se ela estivesse enferma, ela ficava impura. E se ela quisesse então, dependendo do que fosse, se fosse uma enfermidade, primeiro ela tinha que ser curada, ela tinha que ficar curada, tinha que ficar boa da enfermidade, para então ser considerada novamente pura. Mas se ela tivesse um problema de estar impura, tocou em um cadáver qualquer, e ela então ficou impura, ela precisava passar por um ritual de purificação, ela precisava ir ao templo, e ela ficava internada no templo, para passar por um ritual de purificação, que envolvia um banho ritual no terceiro dia, um banho ritual no sétimo dia, uma série de coisas. Ela precisava ser aspergida com uma água especial, que era guardada num canto do templo, que tinha as cinzas de uma vaca vermelha. Era um ritual extremamente complicado. E normalmente, se o impuro tocasse em alguém que estava puro, o puro ficava impuro. Mas a força da justiça, a força da justificação em Cristo era tamanha, que vem uma mulher impura, com um fluxo de sangue há 12 anos, que todo mundo já sabia que ela era impura, ela se coloca no meio da multidão, toca nas vestes de Jesus, e Jesus para e diz: de mim fluiu poder, de mim saiu virtude, alguém me tocou. Peraí, Jesus, quem é que te tocou? A multidão? Não, alguém me tocou porque eu senti, eu percebi que de mim saiu virtude. Pela lei, Jesus deveria dizer: opa, para tudo, porque eu senti que impureza entrou em mim. Alguém impuro me tocou e me contaminou, e eu quero saber quem é. Não, a mulher, ela ficou até temerosa de se mostrar, de se revelar, porque talvez ela tenha imaginado que Jesus ia dizer para ela: você me tocou, você não poderia fazer isso, porque a sua impureza passou para mim. E ao contrário disso, quando ela se apresenta, Jesus dá a ela vida abundante, porque na nova aliança, não é mais o impuro que contamina o puro, mas é o puro que purifica o impuro. A força da justificação, esse exemplo bíblico mostra a força que existe na nossa justificação, e nós precisamos nos firmar, enraizar as nossas raízes espirituais nesse conceito cada vez mais. Sabe que ser justificado significa que nós fomos julgados no tribunal mais elevado do universo, que foi a cruz de Cristo, a cruz do Calvário. Fomos julgados através de Jesus. Ali, através de Cristo, ao invés de nós sermos condenados, nós fomos absolvidos. Ele foi condenado em nosso lugar, para que nós recebêssemos a absolvição. Ele foi condenado por nós, sofreu o nosso castigo, para que nós em Cristo estejamos agora completamente em paz com Deus. Amém? Não há o que temer, não há mais o que temer. Eu estou em paz com Deus, você está em paz com Deus, e isso não será retirado de nós jamais. Amém? Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: eu estou em paz com Deus, isso não pode ser tirado de mim. Aleluia! Hebreus, no capítulo de número 10, dos versículos de 1 a 4, e depois eu vou ler os versículos de 10 a 14, preste bem atenção nessa leitura. Eu coloquei essa versão aqui, a nova linguagem de hoje, Novo Testamento na linguagem de hoje. Eu achei essa versão bem interessante, e como você já conhece a versão que normalmente a gente usa aqui, que é a Almeida Revista e Atualizada, eu decidi colocar essa para talvez expandir um pouquinho mais o seu entendimento a respeito desse trecho de Hebreus capítulo 10. O escritor aos Hebreus, que creio eu,
foi o apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: a lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. Ela é apenas uma sombra das coisas boas que estão por vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado, e todos os sacrifícios terminariam. Em vez disso, esses sacrifícios, realizados ano após ano, servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados, pois o sangue de touros e de bodes não pode de modo nenhum tirar os pecados de ninguém. Depois no versículo 10, agora ele diz: e porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo. Todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas estes nunca poderão tirar pecados. Paulo está falando aqui sobre esses sacrifícios que ainda eram oferecidos no templo, porque nesse tempo aqui, nesse período aqui, o templo de Jerusalém ainda estava de pé. Esse templo ele foi destruído apenas no ano 70 depois de Cristo, no ano 70 depois da morte e ressurreição de Jesus. E aqui, ainda nós estamos no ano 40 ou 50 por aí. Então o templo estava de pé e ainda os sacerdotes estavam no templo oferecendo sacrifícios diários. Mas Paulo está chamando a atenção desses hebreus que eram cristãos, que estavam sendo cooptados pelos judaizantes, estavam sendo convencidos pelos judaizantes para voltar ao sistema de sacrifícios. Ele está dizendo: olha, esses sacrifícios jamais poderiam remover os pecados de ninguém. Porém, Jesus Cristo ofereceu um só sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre. E depois sentou-se do lado direito de Deus. Ali, Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Assim, com um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. Vamos ler essa frase aqui novamente. Assim, com um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre. Fala com a pessoa do seu lado, está falando a meu e a seu respeito. Com um único sacrifício, o sacrifício de bodes, de bois, de animais, não conseguia aperfeiçoar ninguém, embora fossem feitos diariamente, ano após ano, dia após dia. Mas ele, com um sacrifício só, aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. Meu irmão, presta sua atenção numa coisa: o termo aperfeiçoar, que aparece aqui no versículo 14, não significa perfeito no sentido humano. Ele não está falando de uma perfeição humana, alguém que é todo certinho, todo engomado, todo arrumado. Não é isso que ele está falando. Ele não está falando de uma perfeição humana. Estar aperfeiçoado em Cristo é uma expressão que fala sobre a nossa justificação. Quando a Bíblia cita o termo aperfeiçoado, ou que nós já estamos aperfeiçoados em Cristo, esse termo não tem a ver com uma perfeição humana, tem a ver com uma perfeição espiritual, porque nós fomos justificados em Cristo, e com a oferta que Ele fez do seu próprio corpo, derramando o seu sangue, Ele nos aperfeiçoou para sempre. Aleluia! Nós fomos perfeitamente justificados em Cristo.
Nós fomos perfeitamente justificados em Cristo. Por isso, a definição de justificação vai ficar sempre incompleta quando nós não compreendemos que Jesus conquistou para nós o direito de entrarmos na presença de Deus sem nenhum tipo de medo ou receio de sermos rejeitados. A religiosidade coloca o crente numa posição esquisita, porque a religiosidade diz que você foi salvo, mas que você a qualquer momento, por alguma razão, pode ser rejeitado por Deus e colocado para fora da presença dele. No entanto, aquilo que o apóstolo Paulo escreve aqui aos Hebreus, diz para nós que nós fomos aperfeiçoados para sempre. Um aperfeiçoamento que foi definitivo. Quando você nasce de novo, não é quando você se torna religioso ou simplesmente membro de uma igreja. Quando você nasce de novo, quando o seu coração é tocado e transformado pela ação do Espírito Santo, pela ação de Jesus, pela ação de Deus Pai, quando isso acontece e você nasce de novo e se torna uma nova criatura, você foi aperfeiçoado em Cristo. Isso não pode ser removido de você. O novo nascimento não tem volta. A religiosidade tem volta. A hipocrisia religiosa tem volta. Um comportamento domado de fora para dentro, aonde eu cumpro regras e mandamentos que são impostos a mim por uma igreja, por uma denominação, tem volta. Mas o novo nascimento não tem volta. Nicodemos ficou bolado com isso quando Jesus disse: você precisa nascer de novo. Peraí, mas não tem volta. Como é que eu vou voltar para o útero da minha mãe? Não tem volta. Depois que nasceu, acabou. Você nasceu de novo. Então, meu irmão, não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. Quando você entende que você foi perfeitamente justificado, você começa a entender que de modo nenhum será rejeitado por Deus. Você começa a andar sem a consciência do pecado. Andar sem a consciência do pecado significa andar na presença de Deus, viver na presença de Deus, como se o pecado nunca tivesse existido. Amém, gente? Eu não preciso, a questão é a seguinte, não é fazer força para me livrar da consciência do pecado, é abraçar a consciência da justiça. Se eu abraçar a consciência da justiça, meditar na consciência da justiça, desenvolver a consciência da justiça, fatalmente a consciência do pecado vai sair. Eu preciso me concentrar na consciência da justiça. E entenda bem, esse não é um convite, é uma postura de cinismo em relação ao pecado. Entender que você foi perfeitamente justificado, que isso não tem volta, o novo nascimento não tem volta, isso não pode ser roubado de você, não pode ser removido de você, isso não é um convite a uma postura de cinismo em relação ao pecado, mas é um convite a uma postura, a um entendimento da grandeza da obra da cruz. Amém? Segundo o que o escritor aos Hebreus diz, ao oferecer bois, bodes e outros animais em sacrifício na antiga aliança, o próprio pessoal da antiga aliança sabia que tais sacrifícios não eram perfeitos e, portanto, não eram suficientes. Por isso eles sabiam, tem que ser repetido a toda hora e a todo dia. Para você ter uma ideia, os sacrifícios no tabernáculo e depois no templo de Salomão e mais tarde no templo de Herodes eram realizados de manhã e à tarde, 2 sacrifícios no mínimo por dia, e dependendo da época, eram milhares de sacrifícios num dia só, porque eles sabiam, esses sacrifícios não são perfeitos, não são suficientes, mas sabia-se também, que caso esses sacrifícios fossem perfeitos, os ofertantes nunca mais precisariam fazer novos sacrifícios. Por quê? Porque já estariam livres da consciência do pecado, e nesse caso, a única preocupação deles ia ser somente uma: adorar a Deus. Eu não tenho agora que me preocupar com o pecado, o sacrifício foi suficiente, resolveu. Então a minha preocupação agora não é ficar olhando para o pecado, pensando no pecado, a minha preocupação agora é adorar a Deus, focar em Jesus. Qual é o drama do crente que não tem a consciência da justiça?
ele foca no pecado, e focando no pecado não consegue, não sobra tempo nem espaço para focar em Jesus. Ou ele foca um pouquinho em Jesus, um pouquinho no pecado, um pouquinho em Jesus, um pouquinho no pecado. Não, ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou você vai servir a um, ou vai servir a outro. Você vai servir bem a um e mal ao outro, ou bem a um e mal ao outro. Então é preferível deixar um desses dois senhores. Ou você serve ao pecado, ou você serve a Jesus. Então foque em Jesus. Por quê? Porque você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Amém? Teu foco não é mais o pecado. O único sacrifício que foi feito, que não precisa nunca mais ser repetido, por ter sido um sacrifício perfeito e portanto suficiente, foi o sacrifício de Jesus, como a gente está vendo nos versículos de 12 a 14, ali de Hebreus. Estou apontando para lá porque tem uma televisão lá, mas está aqui. É o que nos mostra esse trecho de Hebreus. Então, agora que nós sabemos que Jesus nos justificou com um único sacrifício definitivo, qual deve ser a minha e a sua atitude em relação a isso? Qual deve ser a minha atitude diante da vida? Qual deve ser a minha atitude diante de tudo aquilo que eu vivo no dia a dia? Bom, nós precisamos ter a nossa consciência limpa do pecado. Nós precisamos ter a nossa consciência limpa do pecado. Nós não podemos mais ter uma mente onde o pecado fique nos acusando e trazendo constantemente sentimentos de culpa e de condenação. Não dá mais para ser assim. Não dá mais para ser assim. Eu me lembro que quando eu era criança, adolescente, eu ouvia uma reza que dizia: minha culpa, minha máxima culpa. Meu irmão, isso é uma reza que desenvolve cada vez mais a consciência do pecado. Minha culpa, minha máxima culpa, eu sou o culpado. Não, wait a minute, give me a break. Jesus pagou o preço, e eu não tenho mais que ficar meditando no pecado, porque a meditação no pecado vai desenvolver em mim culpa e condenação. Eu não estou aqui para facilitar a obra do diabo, eu estou aqui para destruir as obras do diabo. Você e eu não estamos aqui para facilitar a vida dele, nós estamos aqui para acabar com a vida dele. Jesus disse: olha, as obras que eu faço, vocês também farão. E eu me manifestei nesse mundo. João diz que Jesus se manifestou nesse mundo para destruir as obras do diabo. Então eu não quero dar força para ele, eu não quero dar ajuda a ele. O livro de Levítico, os 7 primeiros capítulos de Levítico, falam somente sobre os 5 tipos de oferta que era possível se fazer na época do Antigo Testamento. São 5 tipos de ofertas diferentes. Dessas ofertas, descritas nesses 7 primeiros capítulos de Levítico, 2 eram obrigatórias e 3 eram voluntárias. Você podia fazer ou não. Você tinha a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Esses 2 eram sacrifícios obrigatórios. Depois você tinha a oferta de manjares ou a oferta de alimentos. Você tinha também a oferta pacífica ou oferta pela paz. Se você queria uma oferta voluntária, não, eu quero fazer uma oferta voluntária porque eu quero paz com Deus. Então você tinha a oferta pacífica. E a terceira oferta, que era voluntária, era o holocausto. O holocausto era uma oferta queimada. O sacrifício era completamente queimado, só sobrava a pele, esfolava o animal, tirava a pele, e o animal era completamente queimado até virar cinzas, e o holocausto ou oferta queimada representava a consagração do ofertante a Deus. Então, quando eu trazia um holocausto, eu não estava buscando perdão de pecados. Quando eu trazia um holocausto, eu estava trazendo uma oferta que simbolizava a minha dedicação, a dedicação da minha vida, a consagração da minha vida a Deus. Quando eu trazia uma oferta pacífica, eu não estava pedindo perdão de pecados, eu estava querendo paz com Deus. Quando eu trazia uma oferta de manjares, eu não estava pedindo perdão de pecados, eu estava buscando comunhão com Deus, porque comida fala de comunhão. No Antigo Testamento você não sentava, na época de Jesus, você não sentava para comer com qualquer pessoa, como nós temos hoje praças de alimentação em shoppings. Você só sentava para comer com pessoas com quem você queria ter plena comunhão. Então a oferta de manjares representava comunhão, a oferta pacífica representava paz, o holocausto representava consagração.
E as outras duas são autoexplicativas, as duas obrigatórias: oferta pelo pecado e oferta pela culpa. A oferta pelo pecado remove o pecado, a oferta pela culpa remove. Só aquela irmã ali que soube dizer. A oferta pelo pecado remove o pecado, a oferta pela culpa remove. Aleluia. Mas havia uma oferta, todas essas ofertas eram ofertas sacrificiais, ou seja, envolviam sacrifícios, com exceção, é claro, da oferta de manjares, onde você não matava animal algum. Mas nas outras ofertas todas, eram ofertas sacrificiais, eram ofertas onde você tinha que trazer um animal para ser sacrificado. E no livro de Levítico, no capítulo 16, se fala sobre uma oferta especial, que tinha uma série de exigências, e que era feita apenas uma vez por ano. Essa oferta era uma oferta sacrificial pelo pecado. Antes de mais nada, uma oferta pelo pecado. Mas era um sacrifício especial. Era uma oferta sacrificial do dia do Yom Kippur, ou o dia do perdão. Era uma oferta especial que era feita apenas uma vez por ano, embora fosse uma oferta pelo pecado. Não era aquela oferta pelo pecado que se fazia diariamente, rotineiramente. Ela era uma oferta especial. E essa oferta, ela era feita, antes de mais nada, no tabernáculo. Isso aqui é uma foto de uma réplica do tabernáculo. Se você for a Israel, aliás, hoje à noite, era isso que eu estava querendo lembrar, hoje à noite é a noite onde a gente vai fazer o sorteio da viagem para Israel. Se você está nessa aí, de repente, hoje à noite, ainda dá tempo de você comprar a rifa, porque vai ser sorteado hoje. Então, a gente está sorteando passagem para ir conosco em maio a Israel. Quando a gente vai a Israel, quando nós da Nova vamos lá, um dos lugares que a gente visita é essa réplica do tabernáculo, que fica num parque chamado Timna Park. Aquela casinha que você está vendo ali, aqui nesse cantinho aqui, no cantinho esquerdo, ali é onde ficam os missionários que administram, que cuidam disso aí tudo. Tem uma mulher ali, que ela é uma neozelandesa, que ela sabe muito, muito sobre o tabernáculo. Versículos que ela sabe assim de cor. Fantástica, uma pessoa maravilhosa. Era ali, dentro daquele ambiente, aonde eram feitos os sacrifícios. Os sacrifícios não eram feitos dentro da tenda, os sacrifícios eram feitos naquele pátio externo ali, que está delimitado por aquelas cortinas. Então o sujeito trazia os animais, ou o animal passava a primeira cortina, que era o caminho, e entrava no pátio, que era chamado de átrio. E ali eram realizados os sacrifícios, e aquele cubo que você está vendo ali, é o altar de sacrifício. Ali, fogo queimava 24 horas por dia, direto, e ali eram jogados os sacrifícios para, se fosse o holocausto, por exemplo, era dentro daquela churrasqueira, aonde o holocausto era lançado, e ele ficava ali queimando até virar cinzas. Essa aqui é uma outra visão, de um outro ângulo, do altar de sacrifício. Ali atrás você tem a bacia de bronze, onde os sacerdotes lavavam as mãos, e depois a tenda em si, que é o tabernáculo. Eu coloquei aqui uma imagem com um corte, para você conseguir entender o seguinte: essa tenda, ela era dividida em dois, mas ela não era dividida ao meio. Os 2/3 anteriores era o santo lugar. O terço posterior era o santo dos santos. Naquele terço posterior é onde ficava a Arca da Aliança, e ali só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Quando? No dia do Yom Kippur, justamente no dia do perdão, levando o sangue de um sacrifício especial, que era feito pelo perdão dos pecados do povo todo. No santo lugar, naqueles 2/3 anteriores, só os levitas podiam entrar. Os sacerdotes levitas podiam entrar. No santo dos santos, só o sumo sacerdote. No átrio, qualquer pessoa podia entrar. Até uma pessoa que não fosse um sacerdote, ela podia entrar trazendo a sua oferta, mas era o máximo onde ela podia ir, era aquele pátio que é o átrio. E era ali no átrio aonde eram feitos esses sacrifícios.
Eu botei uma outra imagem para você ver, de cima, um esquema de uma planta baixa, para você mais ou menos entender. A entrada ficava sempre voltava, quando montava-se o tabernáculo, ele ficava com a entrada voltada para o leste, a parte posterior voltada, obviamente, para o oeste, a sua direita voltada para o norte, e a esquerda, onde tinha o candelabro de 7 pontas, o menorá, voltada para o sul. Era assim que ele tinha que ser montado sempre assim, voltada a entrada para o sol nascente, a parte posterior para o sol poente, e o candelabro apontado para o sul, e a mesa dos pães da propiciação apontada para o norte. Era assim que se montava, mas eu vou deixar para você a imagem daquele corte, para você ficar visualizando aqui. E eu quero falar para você sobre esse sacrifício especial que era feito no dia do Yom Kippur. O sacerdote tinha que primeiramente fazer um sacrifício por ele e pela família dele. Então ele tinha que trazer um novilho. Eram 3 animais que ele tinha que sacrificar. 3 não, na verdade eram 4. Ele tinha que sacrificar um novilho, que a Bíblia às vezes fala sobre um boi, mas é um novilho porque é um boi jovem, por ele e pela sua família, primeiramente. Depois ele tinha que sacrificar um cordeiro. A Bíblia às vezes fala sobre carneiro, mas não era um carneiro, era um cordeiro, que é... Um cordeiro é um carneiro com no máximo 1 ano de idade. Então ele tinha que sacrificar um carneiro em holocausto. Veja só o seguinte: o novilho ele sacrificava pelos seus pecados, para que ele não entrasse no Santo dos Santos e caísse morto fulminado. Então primeiro ele sacrificava por ele e pela família dele. Depois ele sacrificava um cordeiro em consagração, porque o holocausto era um sacrifício que significava consagração. Então ele consagrava a ele e ao povo de Israel com o sacrifício de um cordeiro. Mas depois disso, eram trazidos para ele 2 bodes. Traziam 2 bodes, lançavam-se sorte para escolher um dos bodes, botavam os bodes, tira para o ímpar aí, bode A e bode B. Os bodes tiravam para o ímpar, e quem perdesse era o bode do sacrifício. Então esse bode que recaiu a sorte sobre esse bode, ele era sacrificado. O sumo sacerdote pegava agora o sangue desse bode, e entrava lá no Santo dos Santos. Antes disso, ele pegava incenso do altar de incenso. Você está vendo aqui nesse corte, que você tem do lado de cá, no lado da minha esquerda, a mesa com os pães. No lado aqui da minha direita, você tem lá o menorá. E na frente, ali, antes do Santo dos Santos, tem um altar. Aquele altar é o altar de queima de incenso. Ele pegava brasa e incenso desse altar, fazia muita fumaça, e depois que o ambiente enchia de fumaça, o Santo dos Santos enchia de fumaça, ele entrava lá dentro, e a fumaça era para que ele não visse diretamente a presença de Deus, que era manifestada através de uma luz, que se manifestava entre os 2 querubins, que estavam na tampa da Arca da Aliança. Ele entrava ali com aquela fumaceira, aspergia o sangue com o polegar direito, ele aspergia o sangue 7 vezes sobre a tampa da arca e saía dali. E aí ele voltava para o átrio. No átrio tinha um outro bode esperando por ele. Ele impunha as mãos sobre aquele segundo bode, transferindo agora a culpa para o bode. O primeiro bode levou os pecados. O segundo bode, agora ele impunha as mãos e transferia a culpa. E um homem pegava esse bode e tinha que levar ele para o deserto, numa distância tal em que o bode não achasse o caminho de volta. Esse bode não podia voltar. E esse bode não voltava. E o que esse bode estava levando? Levando o quê? A culpa. O primeiro bode, esses animais todos apontam para Jesus. O novilho aponta para Jesus, porque quando você vai aos evangelhos, os 4 evangelhos,
a face de Jesus no Evangelho de Mateus é a face da águia. Ali, Jesus, ele se manifesta como o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. No Evangelho de Marcos, ele é o novilho, ele é o boi, o servo incansável. No Evangelho de Lucas, ele mostra a face humana de Jesus, ele é o homem. No Evangelho de João, agora ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esses animais, tanto o bode, nenhum dos evangelhos retrata Jesus como um bode, mas esse bode apontava para Jesus, e esse último bode, que impunha as mãos e era levado para o deserto, ele ficou conhecido também como bode expiatório. Sabe essa expressão que a gente usa aqui? Estão querendo me usar como bode expiatório. O bode expiatório foi Jesus. E olha só, os dois bodes apontam para Jesus na cruz do Calvário. Jesus foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas na cruz ele foi o bode expiatório. Ele levou o nosso pecado e ele levou para longe, para um lugar onde não pode voltar a culpa. Jesus levou para o inferno os nossos pecados, mas também levou a culpa. Bota isso na sua cabeça agora. Jesus levou para o inferno, foram 3 dias até a ressurreição. Jesus passou esse tempo no inferno, mas ele levou para lá os nossos pecados, a natureza pecaminosa, mas junto com isso ele levou também a culpa. E o bode expiatório era levado para um lugar desolado, uma terra solitária, da onde ele não voltava. O povo que viu o bode ir, nunca via o bode vir. Pode falar para a pessoa que está do seu lado, o bode já foi. O bode já foi. O bode já foi. Aleluia. Agora um detalhe interessante. Embora as traduções da Bíblia nas línguas ocidentais, tanto no português, como no francês, como no inglês, tenham colocado em Levítico o termo expiação. Porque se você lê esses trechos falando sobre os sacrifícios, toda hora aparece a palavra expiação. E fará o sacrifício pela expiação dos pecados, pela expiação disso, expiação, expiação, expiação. Mas acontece que, na verdade, o que ocorria não era exatamente uma expiação de pecados. O que ocorria nesse sacrifício, e em qualquer sacrifício feito pelos pecados, não era exatamente uma expiação de pecados, porque o termo expiar aqui com X, tem o sentido de limpar, anular, remover. Mas aquele sacrifício não removia pecados, ele apenas encobria os pecados. No máximo ele encobria. Deixa eu mostrar para você uma passagem de Levítico no capítulo 16, onde aparece o termo expiar. Ele diz assim: depois matará o bode, depois de ter matado o novilho, depois de ter matado a ovelha, matará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo. O sumo sacerdote então trará o sangue do bode para dentro do véu, e fará com que esse sangue, como fez com o sangue do novilho, ele o aspergirá no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões e de todos os seus pecados. A palavra que é traduzida como expiação aqui nesse texto e em todos os outros textos do Antigo Testamento onde essa palavra aparece, em especial no livro de Levítico, é onde mais aparece o termo expiação. Em todos eles, a palavra original no hebraico é kafar. E kafar literalmente significa cobrir ou encobrir. Então, o que a Bíblia está nos dizendo? O que Deus está nos dizendo no livro de Levítico? Os sacrifícios eram feitos e eles apenas cobriam ou encobriam os pecados. Eles não anulavam os pecados. Eles não causavam uma anulação. Eles apenas realizavam kafar. Não era nada além disso.
Eles não tinham o poder de expiar os pecados, de anular os pecados, de varrer embora definitivamente. O sangue daquele bode não expiava realmente os pecados, apenas encobria, ou como a gente popularmente diz, varria para debaixo do tapete. Não é isso que a gente costuma dizer? Não resolveu, só empurrou para debaixo do tapete. Era mais ou menos isso que acontecia, ou seja, passado um ano, a validade daquele sacrifício acabava e o sacrifício tinha que ser repetido. Para pensar. É igual seguro. Você compra o seguro. Você está pensando que está seguro. Está tudo certo. Seguro do carro, seguro da casa, seguro de vida. Mas se você no final de um período de um ano não renovar, já era. Você já viu alguém passar por uma situação dessa? Rapaz, roubaram meu carro. E agora eu descobri que eu tinha esquecido de renovar o seguro. Já viu uma dessa? Ninguém, só eu. Cara, esse sacrifício que ele fazia no dia do Yom Kippur matava boi, ovelha, bode, e só valia por um ano. Depois de um ano, na mesma data, tinha que fazer tudo de novo. O sacrifício de Jesus foi diferente. Ele não encobriu os pecados por um período, mas ele eliminou, anulou genuinamente os pecados por completo, de forma definitiva. Aleluia! Cara, como o escritor dos Hebreus nos disse, a gente viu naqueles textos, que se o sangue de touros e bodes pudesse remover os pecados, os sacrifícios deveriam cessar, uma vez que os ofertantes seriam purificados de uma vez por todas, e isso deveria produzir um benefício permanente. Qual era o benefício permanente se o sangue de bodes, de ovelhas, de pombos pudesse remover pecados? Qual seria o benefício que produziria na vida dos ofertantes? Eles não teriam mais consciência do pecado. Esse seria o grande benefício. Caramba, sacrifiquei o boi, não preciso mais me preocupar com a questão do pecado, porque o boizinho já levou tudo, resolveu tudo. Mas ele sabia, cara, esse sacrifício desse boi não resolveu o problema, é temporário, é insuficiente. Mas quando Jesus entra em cena, o sacrifício agora é suficiente e não é temporário, é eterno, é definitivo. A nossa situação é totalmente diferente. Por incrível que pareça, mesmo depois de tudo o que a Bíblia diz sobre o trabalho feito por Jesus na cruz, o povo de Deus ainda mantém uma consciência do pecado muito viva, ao contrário do que faz com a consciência da justificação. E essa é uma das grandes infelicidades que a religiosidade provoca na igreja. A gente mantém viva a consciência do pecado e não desenvolve a consciência da justificação. O problema de manter viva a consciência do pecado é que a consciência do pecado dá uma base forte para o diabo lançar as suas acusações, convencendo o cristão do seu desmerecimento para receber as bênçãos de Deus. E aí, sem perceber, ele acaba sendo perseguido por essa noção do pecado. Ele acaba sendo perseguido por essa noção e dá espaço, isso é o que dá espaço para a acusação se instalar na sua mente. E por fim, ele acaba tendo uma vida de derrotas, de altos e baixos. Esse não foi o plano de Deus para nós. Esse não é o plano de Deus para mim e para você. Entenda bem o seguinte: a consciência do pecado é diferente da conscientização a respeito do pecado. Pega isso aí. Porque quando a gente fala sobre consciência do pecado, ou se livrar da consciência do pecado, muita gente, na maldade, interpreta que nós estamos querendo dizer que você deve ignorar o pecado. E em nenhum lugar da Bíblia diz que você deve ignorar o pecado. A Bíblia diz que você tem que ser muito vivo em relação ao pecado para não cair nas armadilhas do diabo. O que você é consciente, você tem consciência
Você é conscientizado a respeito, você pecou, você sabe que pecou, você ficou conscientizado do pecado que cometeu, mas você não fica cozinhando a consciência do pecado, porque você sabe que, por outro lado, você foi lavado no sangue de Jesus e foi perdoado na cruz do Calvário definitivamente. Amém? É por isso que a gente diz que os nossos pecados foram todos perdoados, os passados, os presentes e também os futuros. A obra de Jesus na cruz do Calvário foi definitiva, foi plena, foi completa, foi total, não foi parcial. Isso não dá a nós agora uma liberdade para pecar, como muita gente maliciosamente interpreta. Pelo contrário, isso nos dá uma nova consciência, isso nos dá uma capacitação para que nós comecemos a entender a força da nossa justificação. É por causa da força da justificação que eu consigo resistir às tentações. Eu não sou o super-homem, você também não é. Essa mulher que está do seu lado não é a super-moça, você não é o super-homem, você não é o homem de ferro, mas você e eu temos capacitação dada por Deus para resistir às tentações e vencer. E nós temos graça de Deus para que quando nós caímos, tornarmos a ficar de pé, porque é Ele quem nos levanta. Não somos nós que abrimos caminho para Deus, é Ele quem abre caminho para nós. Se você perguntar para uma pessoa que se diga cristã, se ela já alcançou o ser justiça de Deus, muito provavelmente ela vai se mostrar confusa e vai te dizer: eu? Quem sou eu? Eu sou apenas um pobre pecador. Ela vai tentar mostrar para você humildade, com medo de parecer arrogante e desagradar a Deus, se disser que sim. E por que as pessoas agem assim? Por que elas não conseguem se ver como justas? É porque a resposta delas é baseada em sentimentos, não em conhecimento, mas em sentimentos que são fruto de conceitos religiosos decorrentes do desconhecimento a respeito da sua plena justificação em Cristo. Quando eu não conheço aquilo que a palavra de Deus diz a respeito da minha justificação, eu estou abrindo brecha para que se desenvolvam conceitos errados. Quando eu penso errado, eu creio errado. Quando eu creio errado, os resultados que eu obtenho no meu dia a dia são errados, porque a crença, a fonte, a origem está errada. João 8:44, a primeira parte do versículo de João, diz: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Não é com você não, viu, gente? Isso aqui é Jesus falando com os fariseus. Jesus falando com os fariseus, olha só, Jesus foi duro. Jesus falou algo para eles que você nunca, nem você nem eu, nunca vemos na Bíblia Jesus dizendo isso para uma prostituta. Você nunca vê isso aqui sendo dito por Jesus para um cobrador de impostos. Você nunca vê isso aqui sendo dito por Jesus para alguém que estava envolvido numa situação de pecado. Você não vê Jesus dizendo isso para Mateus, você não vê Jesus dizendo isso para Zaqueu, você não vê Jesus dizendo isso para aquela mulher flagrada em adultério, você não vê Jesus dizendo isso para ninguém. Mas para os fariseus, que eram as pessoas mais religiosas que existiam no planeta, Jesus vira-se e diz para eles: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e vocês querem satisfazer os desejos dele. Os fariseus, gente, eles eram super religiosos, conheciam a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, quase que de cor, praticavam uma infinidade de ritos e de rituais da tradição judaica, estudavam e se diziam praticantes severos da lei de Moisés. Mas apesar de tudo isso, Jesus identificou a esses caras como filhos do diabo. Olha só a maluquice. Quando a gente observa o que Jesus disse sobre os fariseus, a gente vê que o que leva o homem a Deus não são rituais e tradições, nem mesmo saber passagens inteiras de cor da Bíblia. O caminho para Deus não é construído por nós. O caminho para Deus foi construído para nós, por Deus, em Cristo.
Veja só a diferença entre os sacrifícios do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, para o sacrifício de Jesus, que é o sacrifício da Nova Aliança. Na Antiga Aliança eram feitos muitos sacrifícios pelo homem para agradar a Deus. Na Nova Aliança foi feito um único sacrifício por Deus para salvar o homem. Você está percebendo a diferença? O sacrifício do homem tentando agradar a Deus, não agradou. Agora Deus faz o sacrifício para salvar o homem, e isso agradou ao Pai. Aleluia! Quando a gente vai no Velho Testamento, e a gente vê detalhes sobre a construção do tabernáculo, leia só em Êxodo sobre a construção do tabernáculo, e você vai se surpreender de ver que Deus deu as instruções para Moisés construir o tabernáculo de dentro para fora. Deus não disse: reserve uma área no deserto, coloque cortinas, depois um altar de sacrifício, depois um altar de bronze para lavar as mãos, depois uma cortina. Não, ele começa dizendo assim: você vai fazer uma arca. Faça a arca com madeira de acácia, revestida de ouro, a tampa assim, assado. E ele vai dando as instruções para que tudo aquilo do tabernáculo seja construído de dentro para fora. Ou seja, Deus primeiro, antes de mais nada, colocou a arca da aliança, que representa a presença dele. O resto veio em volta. Não foi feita uma tenda para botar a presença de Deus. A presença de Deus para colocar uma tenda em volta. Ou seja, quando você começa a ver isso, você começa a entender que o caminho para Deus não é algo que nós construímos. Não foi Moisés que foi construindo a Deus, foi Deus que foi construindo para chegar até Moisés. O diabo sempre vai tentar nos levar de volta para o poço da religiosidade, nos chamando de pecadores salvos pela graça. O diabo vai tentar fazer isso sempre. Você é um pecador, um pobre pecador, salvo pela graça. E o inimigo, o diabo, ele gosta e sabe usar passagens da Bíblia para confundir os crentes. E aí ele diz coisas assim do tipo: você está pensando que você é justo? Você acredita mesmo nisso? Que você é justiça de Deus? Olha o que está escrito em Romanos 3:23. Todos pecaram e ficaram carentes da glória de Deus. E é óbvio que quando o diabo sopra isso na sua orelha, ele não vem dizendo: quem está falando aqui é Satanás. Ele não vem assim. Ele vem no seu ouvido, suave e doce. Assim te diz o Senhor que te criou. Estás pensando que é justo? Mas eu vi o que você fez no verão passado. Eu vi o que você fez no carnaval. Você está pensando que você é justo? Mas a minha palavra diz: todos pecaram e ficaram carentes da glória de Deus. Carente és tu. E a pessoa ouve aquilo, ela pensa: é Deus que está falando, realmente. Mas todo texto fora de contexto é um bom pretexto para criar uma confusão desgraçada na sua vida. E por isso que Paulo escreve para Timóteo, dizendo: Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Viva Nova College. Procura apresentar-te a Deus como obreiro que maneja bem a palavra da verdade, para que você não dê furo, para que você não seja confrontado e não saiba rebater de volta a origem, a base da tua fé. Romanos 3, na verdade, versículo 21, vou pegar do versículo 21, olha só o que diz esse texto, que a gente vai chegar no 23, claro, né? Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. A justiça de Deus se manifestou. Não é o que é a justiça de Deus, a pergunta é: quem é a justiça de Deus? Jesus é a justiça de Deus que se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas.
é a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação, ou seja, aquilo que nos faz propícios, favoráveis. Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. E Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Cara, Deus é tão justo que Ele não conseguiu encontrar mais ninguém além dele que pudesse justificar o pecador. Então Ele enviou o seu próprio Filho, que nos justificou. E Deus, na sua justiça, porque Ele é um Deus justo, porque Ele é justiça, Ele nos justificou e nós passamos do juízo para a salvação, para a vida. Nós vimos na semana passada aqui um texto de João, que diz: aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Tem a vida eterna. Amém? O Senhor é bom demais, porque Ele fez de mim e de você uma nova criatura. Meu irmão, olha só, é importante, é mais importante do que você ouvir essa palavra e recebê-la para você, mais importante é você receber essa palavra para passar para outros. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que estão frequentando os consultórios de psiquiatras e psicólogos, pensando que cometeram o pecado imperdoável. Você não tem ideia do número de pessoas que têm complexos, que têm temores, que têm pânico, depressão, porque se sentem culpadas, mesmo sem identificar uma causa que justifique culpa. Mas você matou alguém? Não, nunca matei ninguém, não mato nem formiga. Mas você cometeu algum crime, assaltou alguém, fez alguma maldade com alguém? Não, não fiz nada, mas há uma sensação de culpa gigantesca no meu peito. Você não tem ideia do número de pessoas, porque essas coisas, as pessoas não conversam isso numa roda de amigos, num barzinho tomando chopp. Elas não conversam sobre isso, elas não falam sobre isso. Elas acabam vivenciando certas vivências traumáticas e desagradáveis. Casamentos são desfeitos, porque homens e mulheres não têm consciência da justiça, porque carregam culpa e condenação, e casam pensando que o outro vai trazer para ele alívio de culpa e de condenação, que ele vai ser o meu justificador, a minha justificadora. Isso não acontece. É tão importante quanto você receber para você, é você saber disso, para poder passar para outras pessoas. Eu tenho recebido alguns testemunhos. Uma pessoa me falou sobre esse livro, meu primeiro livro, Sua Nova Identidade. Estava me contando que deu de presente para uma pessoa, que a vida estava totalmente revirada. Totalmente revirada. Pessoa envolvida com homossexualismo, e pensando em suicídio, a vida toda estava com a vida uma bagunça, sua vida emocional estava uma bagunça. Aí uma pessoa aqui da igreja deu de presente esse livro. No meio da semana, essa pessoa que estava com a cabeça toda embananada, pensando em suicídio, telefonou para outra aos berros: cara, você não sabe o que esse livro fez comigo, eu sou agora uma pessoa livre, eu sou livre. Quanto mais eu ia à igreja, mais condenado eu me sentia, mas agora eu entendi, eu sou livre. Cara, eu falei, meu Deus, a gente não tem ideia, porque às vezes essa mensagem para nós, que somos membros da Nova, que isso é o nosso feijão com arroz, mas para às vezes alguém que está do lado de fora, é filé mignon,
E as pessoas precisam ouvir e entender. Talvez haja assistindo pela internet hoje pessoas que estão sendo esmagadas pelo peso da condenação, esmagadas pelo peso da acusação, se sentindo culpadas, tendo fundamento ou não. Não, mas eu fiz isso. Ou então, cara, não sei se eu fiz alguma coisa, mas há um peso no meu coração de culpa, de condenação, que eu não sei o que é, não sei se foi alguma coisa relacionada com o pai, com a mãe, e às vezes é. Nem Freud explica. Mas a gente precisa entender, você que está assistindo pela internet, se você nunca entregou sua vida para Jesus, faça isso hoje, porque Ele vai remover do seu coração todo o peso, toda a culpa. Ele levou o peso, Ele levou a culpa, justamente para que você não precise carregar isso. Ele fez isso no seu lugar, porque Ele te ama profundamente, incondicionalmente, não importa quem você é. Não quero saber da sua ficha criminal, não quero saber da sua ficha sexual, não quero saber se você acredita ou não em ideologia de gênero, não quero saber se você é de esquerda ou de direita. Para Deus nada disso importa. A única coisa que importa para Deus é que Ele enviou um filho dele para morrer por você, para que você tenha vida abundante, para que você seja liberto e livre de todo o peso, de toda a acusação, de toda a condenação. Reflita comigo se você ouviu essa mensagem desde o início. Nós falamos aqui sobre o sacrifício do Yom Kippur. Gente, quando o sacerdote, o sumo sacerdote, impunha as mãos sobre o bode expiatório, o povo do lado de fora ainda não estava vendo nada. Eles não tinham visto ainda, porque o sumo sacerdote tinha entrado dentro do Santo dos Santos, aspergido o sangue do bode sacrificado e saído. Eles não tinham visto ainda o sumo sacerdote. Eles estavam do lado de fora numa expectativa, porque eles sabiam o seguinte: se o sumo sacerdote não for aceito, o povo não é aceito. Se o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos e ele ainda estiver carregando culpa e condenação, ele vai morrer lá dentro e nós vamos ficar debaixo de maldição. Então eles ficavam na expectativa, porque o sumo sacerdote tem que sair para anunciar que foi feito o sacrifício e o sacrifício foi aceito. Quando o sacerdote impunha as mãos sobre o bode expiatório, transmitindo a culpa do povo sobre o bode, a primeira pessoa que saía daquele perímetro do tabernáculo, do átrio, era esse homem trazendo o bode, mas ninguém ainda sabia se o sumo sacerdote estava vivo ou não, e as pessoas continuavam em expectativa. Quando o sumo sacerdote saía, e ele impunha as mãos na direção do povo, fazendo a imagem da letra Shin, de Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, ele impunha as mãos e dizia: o sacrifício foi aceito, o perdão foi renovado. As pessoas faziam uma festa, porque agora, por mais um ano pelo menos, e se eu morrer nesse período de um ano, os meus pecados foram cobertos. Se eu falecer num período desse um ano, eu não estou debaixo de uma maldição, eu não estou debaixo de uma ameaça de ficar distante de Deus, não ter comunhão com Deus. Não, porque o sacrifício foi aceito. O sumo sacerdote veio aqui fora, ele impôs as mãos e ele declarou: El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aceitou o seu sacrifício, aceitou o perdão, você está renovado. Cara, se isso era motivo de festa para o povo do Antigo Testamento com a morte de um bode, o que nós estamos fazendo com relação à morte de Jesus, que levou os pecados, levou a nossa culpa e definitivamente fez de nós novas criaturas, nos livrou definitivamente. Você não precisa que eu imponha as mãos em forma da letra W, ou melhor, da letra Shin, dizendo: Deus aceitou, está tudo resolvido, pelo menos por hoje, até semana que vem, eu estou impondo as mãos e declarando: você está livre, está livre, está livre do pecado, pelo menos até semana que vem. Não, não é até semana que vem, é por toda a eternidade. Aleluia! Nós fomos justificados. Fique de pé.